Se fazer uma especialização ajuda no preparo profissional, imagine então se esse curso for feito em outro país. O sonho de muitos graduados hoje é conquistar uma bolsa de estudos no exterior. O caminho para alcançar o objetivo exige empenho. Quem já conseguiu afirma que vale a pena. Após se formar em jornalismo, Maíla tinha um objetivo em vista: cursar pós-graduação no exterior. Ela conta que o primeiro passo foi conseguir vaga numa universidade. Depois, conquistar uma bolsa de estudos. Maíla fez mestrado em Londres, com bolsa do Conselho Britânico. Ela mostra com orgulho os 2 diplomas de mestre obtidos na Inglaterra. Depois de 6 anos fora, Maíla agora é professora doutora de Relações Internacionais numa universidade de Curitiba. Eu me deparo muito com os alunos que querem muito fazer um mestrado. E o que eu vejo, e o que eu digo a eles é: tentem, quem quer consegue. Mas você tem exatamente que ser determinado, que procurar as oportunidades, e se adequar a elas. O professor Walter é outro exemplo de sucesso. O oceanólogo buscou aperfeiçoamento no exterior, fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos. O esforço trouxe resultado. Além do crescimento pessoal, atualmente ele é professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná e coordena um dos laboratórios de pesquisa da instituição. Pessoa e profissional, talvez esse conjunto seja o que efetivamente valoriza essa saída. Não é uma mudança fácil, Muitas vezes você vai para um país que você não conhece, você não domina a língua, a cultura é diferente, etc. Mas o ganho cultural e o ganho científico em termos de intelectual também é muito interessante, O sonho de estudar no exterior não move só os brasileiros. A Catarina é uma bióloga portuguesa que veio se especializar aqui no Brasil e hoje faz pesquisas dentro do Laboratório de Ecologia Molecular da Universidade Federal do Paraná. Surgiu a oportunidade de vir para o Brasil, viajar como turista só. E nessa época eu fui procurando contatos com professores da universidade, de várias universidades aqui. Eu fiz a prova de mestrado e consegui. A aluna do professor Walter, a especialista em biologia marinha, terminou o mestrado em sistemas costeiros e oceânicos há pouco mais de 2 meses. O próximo passo? Fazer o doutorado em um outro país. Estabeleci contatos lá fora e consegui esse contato na Nova Zelândia. Agora vamos tentar uma bolsa pelo governo português e também uma outra bolsa pelo governo lá da Nova Zelândia. Temos de aproveitar nessa fase entre a formação profissional até conseguirmos um emprego estável. Bom, e quais os requisitos para quem pensa em estudar no exterior? E quais os países atualmente que oferecem as melhores oportunidades? Para esclarecer tudo isso, a gente conversa aqui no estúdio com a Luciane Marinoni, que é presidente do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. Tudo bem, Luciane? Boa noite. Boa noite. Bom, a gente viu aí pessoas que passaram já por essa experiência, mas o que o estudante que acabou de se formar precisa ter cuidado primeiro? Escolher exatamente de forma bem criteriosa a universidade já é um primeiro cuidado importante? Sim, primeiro ele precisa ter noção do que realmente ele gostaria ou qual carreira ele gostaria de seguir. Dentro de cada uma das áreas, nós temos várias especializações ou especialidades. Ele precisa ter noção se ele quer continuar a fazer um mestrado, depois um doutorado, e o que ele precisaria realmente seria conseguir uma orientação adequada dentro da área em que ele pretende trabalhar. Então, conseguindo isso, entrando num curso de pós-graduação, ele vai escolher a área com o seu orientador e, se ele quiser fazer um curso fora do país, ele terá que solicitar bolsas. Hoje as bolsas são dadas por 2 instituições de fomento principalmente, CNPq, cujos recursos vêm do Ministério da Ciência e Tecnologia, e CAPES, cujos recursos vêm do MEC, Ministério de Educação e Cultura. Agora, quais os cuidados que o estudante deve fazer ao escolher uma bolsa de estudos para ver realmente se o local que ele vai estudar fora do país, se dá para validar esse diploma aqui no Brasil? Sim, se ele for fazer mestrado pleno ou doutorado pleno, e se ele já tiver sido orientado bem, provavelmente ele vai procurar um dos cursos que são reconhecidos pelo MEC. Porém, antes de ir, se ele não for com bolsa do Brasil, se ele for por conta própria ou com uma bolsa conseguida no exterior,
ele tem que ficar atento se o curso é reconhecido pelo MEC ou não. Porque quando ele voltar, ele pode ter dificuldades em fazer essa equivalência, essa revalidação do diploma, né? Então ele precisa ter esse tipo de cuidado antes de sair. Agora, vamos falar de custos, para quem pensa realmente. Realmente é um custo pesado no bolso do estudante? O que as bolsas incluem, de certa forma, nesse pacote? Inclui toda a passagem aérea, hospedagem, enfim? Sim. Normalmente, né, o que as instituições pagam, o que essas agências de fomento pagam são o auxílio deslocamento, né, normalmente passagem de ida e volta, um auxílio mensal para que o aluno se mantenha no exterior, um auxílio, se for ficar mais de 6 meses, normalmente é o auxílio instalação, que equivale a uma das mensalidades, ao valor da mensalidade, e ainda auxílio para seguro-saúde, né, que é obrigatório você ter seguro-saúde fora do país. Né. Normalmente, esse recurso, esse valor da bolsa varia de país para país. Então, mesmo na CAPES, você vai ter valores diferenciados dependendo do país que você for. E atualmente, quais são os países que estão dando melhores oportunidades para os estudantes brasileiros? Na CAPES, os países que mais têm acordos e cooperações, em quais nós temos mais estudantes e temos maior número de instituições, né, brasileiros e maior número de instituições, são inicialmente a França, pela cooperação COFECUB. Atualmente são 260 instituições que há estudantes brasileiros. Segundo país, Estados Unidos, com a Fulbright, né, que é uma agência também no mesmo nível de CNPq, que dá bolsas de estudo, né? São 230 instituições que hoje contêm brasileiros estudando. E, em terceiro lugar, a Alemanha, né? Depois, no total, né, e a Alemanha ainda com 130 instituições, então já é metade do que há nos Estados Unidos. Em termos de número, né, hoje são 40 países aproximadamente com os quais o Brasil tem, nos quais estão bolsistas brasileiros. Né? Agora, é importante o estudante, enfim, que vai para fazer essa bolsa, ou quer essa bolsa, ter fluência no idioma, né? Já é um dos requisitos básicos. Sim, e isso é uma das coisas que, inclusive, as agências de fomento, elas exigem atestados, né, de fluência na língua. Né? Então, dependendo da situação ainda do país, né, isso pode ser acordado com o orientador de lá. Então, se o orientador, por exemplo, eu só vou dar um exemplo que é o meu. Eu, quando fui em 2001 fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, na Smithsonian, no Museu de História Natural, eu precisei fazer o teste de inglês, fiz o teste de inglês e consegui a nota quase, na época era o TOEFL, que a gente chamava, precisava de 545 pontos, eu consegui 530. Então, fiquei ali na margem, né? Então, eu mandei o resultado desse exame para, na época, a CAPES, que foi quem me deu a bolsa, dizendo que o meu orientador, no caso, não era bem orientador, é um acompanhante do estágio de pós-doutorado, falava português fluentemente. Então, na realidade, a minha nota naquela época não foi o suficiente só para conseguir, mas havia um bom senso que ainda há, né? É óbvio que o meu inglês não era tão ruim também, né? Tem que porque ter a noção, você tem que ter uma noção. Tá certo. Então, agora, quanto mais você tiver fluência, melhor, né? Tá, porque a gente sofre lá fora, como o professor Walter disse, cultura diferente, você não está acostumado a língua, então você tem que ir com uma certa base. Ok, Luciana, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Ok. E você vai ver a seguir como funcionam os centros de reciclagem em Curitiba. E a história de um senhor que, através do esporte, ajuda a melhorar a vida de crianças carentes da região metropolitana de Curitiba. Não saia daí, a gente volta já já.